A demência é o termo utilizado para descrever os sintomas, né, de um grupo alargado de doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento da pessoa, do organismo da pessoa. É um termo abrangente, né? E esse termo, ele inclui perda da memória, perda da sua capacidade intelectual, perda do raciocínio, perda das competências sociais, perda de alterações de reações emocionais normais. Apesar, né, da maioria das pessoas com demência ser idosa, é importante salientar que nem todas as pessoas idosas desenvolvem a demência. Isso é uma situação que não faz parte do processo de envelhecimento natural. Então, todo idoso vai ter demência? Tá? Existem muitas pessoas que estão aí com 94 anos, já comentei isso com vocês, né? Um paciente meu que faleceu com 94 anos e era inteligentíssimo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E esse paciente, ele era desembargador, então ele estudava muito, né? Então, o que acontece? Esse paciente, no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele lia muito. Como ele lia muito, ele estimulava a memória dele, né, todos os dias. Daí a importância de cada um de vocês que estão aqui, né, se preocuparem em estar estimulando tanto o seu idoso como você. Isso faz toda uma diferença lá na frente, né? A demência ela pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente a partir dos 65 anos. Em algumas situações pode ocorrer com pessoas entre 40 e 60 anos, mas é bem raro, tá? A prevalência da demência do mundo, né? A estimativa é que existam no mundo 47,5 milhões de pessoas com demência, mas esse número pode atingir a 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050 para 135,5 milhões. A doença de Alzheimer assume neste âmbito um lugar de maior destaque, né, entre 60% e 70% de todos os casos de demência. E aí vamos tentar entender isso. Mas, Elaine, me explica uma coisa, por que vai tender a aumentar o número de pessoas com demência? Né? O que acontece? Opa, vamos parar para raciocinar? A gente já estudou e a gente já viu que a população está envelhecendo. Cada vez que passa, as pessoas têm menos filho. Cada vez que passa, as pessoas não estão engravidando, né? Então, a população está envelhecendo e não estão vindo aí um monte de criancinhas. E por que essa população está envelhecendo e não está morrendo? Antigamente, quem tinha 40 anos era velho. Vocês lembram disso? Eu lembro que eu olhava meus parentes de 40 anos e eu falava, nossa, que tiozinho. Eu vou fazer 40 esse ano e eu não me sinto uma tiazinha. Apesar de ser. E aí, o que acontece? Hoje em dia, a medicina está muito avançada, a gente vê a importância de fazer exercício físico, de ter uma alimentação mais sadia. Então, o que acontece? A gente tem conseguido ter mais qualidade de vida. A medicina, né, lá atrás, quando surgiu os antibióticos, a gente nos possibilitou, né, maior chances de viver, né? Então, antigamente, qualquer doença que se pegava, qualquer bactéria, qualquer vírus, aquilo tomava conta do sujeito e matava ele. Hoje não, toma medicação e a pessoa fica bem, né? Então, graças a Deus, a gente tem mais possibilidade de vida. E aí, para e pensa, gente, se a gente vai viver mais, vai ter mais idoso no mundo. Se vai ter mais idoso no mundo, a tendência é que aconteça exatamente isso, tenha mais pessoas com demência. Opa! Então, para e pensa. Isso significa que a cada ano que se passar, vão precisar mais do seu trabalho, porque tem mais idosos, mais oferta, né? Mais pessoas precisando do seu trabalho como cuidadora para cuidar desses idosos. Ok? Tudo bem? E as formas mais comuns de demência, né? Então, o que significa isso? Ó, na doença de Alzheimer, o paciente tem a demência, né? Então, todo paciente que tem demência tem Alzheimer? Então, a demência está dentro da doença de Alzheimer, ok?
Mas existem pacientes com outras doenças que também pode ter demência, não é só na doença de Alzheimer. Por exemplo, demência vascular, na doença de Parkinson, na demência de corpos de Levy, demências frontotemporal, são outras doenças que também têm demência, né? Vai ter um grau de demência que também vai evoluindo e não é só a doença de Alzheimer. Então, muitas pessoas acham que o paciente tem Alzheimer porque ele tem demência. Não é só a doença de Alzheimer que tem demência, tá? E quais são os sinais, né, iniciais de demência? De uma forma geral, a pessoa tem perda da memória progressiva, se sente confusa, né, fala coisas sem nexo, tem alteração de personalidade, muitos ficam apáticos, né, sem expressão, isolados, né, perda da capacidade de executar tarefas diárias, e você vai percebendo que aquela pessoa ela vai se degradando, né? Infelizmente, ainda não existe prevenção e cura, né? Se sabe que, todavia, fazer exercícios, ter bons hábitos, né? É importante. Existem medicações que ajudam a diminuir os sintomas, mas não traz a cura, infelizmente, né? E é muito importante o suporte, né? Do cuidador, da família, dos amigos, quando se tem um paciente com demência, porque ele precisa de se sentir cuidado, né? Se sentir amado, sentir que ele está sendo realmente amparado pelas pessoas que estão à volta dele. E quem está cuidando desse paciente, ele tem que entender o que é a doença. Porque muitos pacientes sofrem quando alguém cuida, quando a pessoa que cuida não entende, não sabe o que é a doença. E aí, muitas vezes, ela até maltrata aquele idoso, tá? Então, é muito importante você saber, você conhecer, para saber como cuidar, né? E o que você pode fazer para te ajudar no dia a dia? Aí, ó, vem o pulo do gato, né? Aí é a parte mais importante da aula. Já aconteceu, né, de muitos cuidadores me mandar mensagem e falar, Irlane, eu não sei o que eu faço. A paciente, ela me detesta. Ela só fala mal de mim. Ela isso, ela aquilo. Eu tô ficando depressiva. E aí, gente, vocês têm que entender, não é a paciente, é a doença em si. A doença é muito triste. A doença, ela faz a pessoa ter reações e atitudes que ela não teria se ela não tivesse aquela doença. Então, o paciente, ele não tem nada contra você. É a doença que faz isso. Quando você consegue trocar, né, a ótica, quando você consegue entender, estou procurando meu óculos. Quando você consegue entender por esse lado, você consegue aceitar muitas situações do cotidiano, tá? E o que você pode fazer no seu dia a dia para ajudar esse paciente, né? Primeiro, mudar a forma de se comunicar, muito importante, né? O paciente, ele vai ter mais dificuldade para se comunicar, então é preciso, né, que você fale com o paciente de forma pausada, olhe, né, no olho dele para ele fazer a leitura labial, né, se precisar. Esse paciente vai estar falando com você e ele vai trocar palavras, ele quer falar um nome e aquele nome não vem na cabeça dele. Aí muitos, né, ficam nervosos, ficam agitados porque eles querem falar e não sai, né? E você tem que ter a calma. Se você entendeu o que ele quer, você fala: você quer a caneta? Toma aqui, ó, a caneta. Né? E se você não entendeu, você tem que tentar mudar o foco para acalmar esse paciente, porque muitos ficam muito irritados. Então, assim, a comunicação é muito importante. Uma dica que ajuda muito, né? O cuidador que está com o paciente a longo prazo, ele acaba que ele já olha para o paciente, ele já entende o que aquele paciente quer. O murmúrio que o paciente faz, às vezes é suficiente para aquele cuidador entender o que o paciente quer. Então, é uma dica, né, que a gente dá para as pessoas. Tentar ver uma pessoa que seja boa, né, para cuidar desse idoso desde o início, porque a gente não sabe como que é a evolução daquele paciente, né? Vocês, cuidadores, vocês devem pensar muito sobre isso, né?
Eu vou começar a atender um paciente que é esperto, que vai para lá e para cá, que faz isso, que faz aquilo. Mas e com o passar do tempo, né? Como que esse paciente vai estar? Ele tende, né, a ficar acamado, né? Pode ser que ele tenha demência. Então você tem que saber que você está pegando um paciente de uma forma e com o passar do tempo ele pode ficar de outra forma. E aí não tem problema nenhum você conversar com o familiar e falar, olha, eu estou tendo mais sobrecarga, né? Sobrecarga da minha coluna, para mover esse paciente, fazer transferência, ajudá-lo no dia a dia. Ah, o Herman. Olá. Herman estava viajando. E aí, o que que acontece? É muito importante, né, que no dia a dia de vocês, vocês percebam, tipo, mudou muito, eu tô muito mais sobrecarregado, e você peça, né, olha, eu preciso que aumente meu salário, porque eu tô muito mais sobrecarregado agora, antes ele fazia todas as atividades, agora eu preciso de pegar ele no colo, né, é necessário que eu ajude ele no dia a dia, enfim. Então, você tem direito, sim, né, de conversar sobre essa situação, ok? Claudomiro, quem tá no curso não precisa de senha não, tá? Vocês têm o material liberado. Vamos continuar então? Outra situação que é muito importante vocês estarem atentos, né? É na independência, né? Faça com ele e não por ele. Então, guardem essa frase. Você não deve fazer nada para o paciente, deve fazer com o paciente, né? O envelhecimento traz limitações, sim, porém devemos sempre estimular a autonomia do paciente. Então, por exemplo, na hora da comida, não chega e faz a comida. Não, seu fulano, o senhor quer comer o quê? Ah, tem isso e isso na geladeira. O que você quer que faz? E tem chuchu. Você prefere que faz o chuchu de que forma? E aí, se ele não fala nada, você fala: você quer refogado? Você quer que faz um purê de chuchu? Como que você deseja o chuchu? Você vai estimulando a memória desse paciente. Na hora do banho, deixa ele tomar banho, deixa ele lavar o que ele consegue. Depois você vai só vendo se está tudo certinho, né? Ou às vezes nem precisa, porque você já viu que ele tomou o banho direitinho. Ou de repente você lava, sei lá, só os pés, né? Que para ele é mais difícil, ou só lava a cabeça. Dê independência, claro, com segurança, mas tente dar o máximo de independência possível para o idoso, tá? Cuidando sempre, que eu acabei de falar, da segurança dele, né? Porque devido à diminuição, né, da visão, da audição, né, ele tem maior instabilidade da marcha. Então é essencial que você cuide, né, para evitar quedas. Às vezes uma queda pode ser fatal. Então tira tapete da passagem, o piso molhado não vai com o idoso. Objetos, né? Tem casa que tem tanta coisa na passagem que às vezes até você que não tem, né, nenhuma dificuldade, você cai. Então tenta deixar esse ambiente mais amplo, né? Eu sei que tem muito idoso que tem mania de que não gosta, né, que mexe nas coisas dele, que não gosta que mexe, né, no cotidiano dele, não quer que tire o móvel do lugar, mas sempre que for possível, né, tente afastar para a passagem ficar livre para esse idoso, ok? Outra preocupação é ter regras, né, para alimentação. Então, sempre procure oferecer as refeições em locais tranquilos, com o mesmo horário, porque aí o organismo ajuda a ter fome naquele horário, né? E aí o paciente sabe que naquele horário é para fazer isso. Na hora da alimentação, gente, tentar ficar com o paciente ali sozinho, né? Tem cuidador que coloca o paciente para comer, fica no telefone, ou então liga a televisão, ou então faz não sei o quê, é muito estímulo para o paciente. Ele tem demência, ele não está nem entendendo direito o que ele está fazendo, qual é a ação dele, tá? Então, o que é importante? Na hora da alimentação, primeiro, sempre falo isso com vocês, se preocupe em fazer uma mesa posta, né? Então, coloca lá, independente se a família é rica, se a família é pobre ou mais ou menos, não interessa. Você colocar numa mesa, se preocupar de colocar uma toalha, colocar o prato, o talher, o copo direitinho, né?
Se preocupar em servir a comida ali, de repente se tem uma florzinha, coloca uma florzinha, um guardanapo. E aí o paciente, quando ele vê aquela mesa arrumada, já dá mais apetite para ele. E aí ele senta, você coloca comida, o senhor quer o quê? Arroz, feijão, legume, coloca no prato que ele quer, não aparece já aquele prato pronto, né? Ah, Irlane, meu paciente já não tem cognição nenhuma. Ok, aí você pode arrumar para ele, né? Porque ele não vai saber te falar o que ele vai querer ou não vai querer. Sentou para comer, é para comer, não dá para ficar estimulando com um monte de coisa, tá? Tendo um monte de coisa. Aí você larga aqui o prato que ele está comendo, corre lá para ver não sei o quê, volta aqui. O paciente, às vezes, ele não vai querer comer, porque ele nem está entendendo o que está acontecendo ali, e é muita informação de uma vez só. E isso, às vezes, deixa ele confuso, gente. Apesar de você estar entendendo tudo, ele não está entendendo nada. Então, causa uma confusão mental e isso deixa ele irritado. E, às vezes, ele não quer mais fazer aquilo porque ele não está entendendo o que está acontecendo, tá? Então, é importante vocês ficarem atentos quanto a isso, tudo bem? Então, hora de alimentar, um lugarzinho tranquilo. Alguém colocou, Irlane, mas a família do idoso adora tapete, não vai tirar. Gente, é o que eu falo com vocês. O correto é retirar. Você vai avisar para o familiar. Se eles não querem tirar, você fez a sua parte, ok? Ter empatia com esse paciente. Empatia é o quê, Irlane? Se colocar no lugar dele, né? Não é que o paciente está agitado, que está agressivo com você. Não é que ele é grosso com você. Não é que o paciente vive nervoso, né? É a doença que causa esses sintomas, tá? Então, tenha paciência, né? Tente acolher esse paciente sempre. Tentando entender, gente, que não é ele, é a doença. Seja você cuidador familiar ou profissional. Outra preocupação que vocês devem ter é prestar atenção aos sinais da pele. Muitos pacientes têm úlcera de pressão, a bendita escara, úlcera de decúbito, né? Tem várias formas de chamar. Por quê? O paciente fica deitado o dia inteiro na mesma posição. Não pode, gente. É necessário trocar esse paciente a cada 2 horas de posição. Se preocupar de olhar a pele desse paciente na hora do banho, de hidratar a pele desse paciente, hidratar com água também via oral, tá? E em caso de alguma ferida, se preocupar de levar esse paciente ao médico para poder ver qual medicação que vai usar, tá bom? Que vai utilizar. E o que você pode fazer para ajudar no dia a dia, nessa reabilitação cognitiva do paciente? Como que você pode ajudar? Existem alguns tratamentos não medicamentosos, né, que vão ajudar no dia a dia. Quais tratamentos? Quanto mais estímulo, melhor. Isso vai ajudar na promoção da saúde desse idoso, na conscientização, vai retardar a evolução da doença, né? Estimular as áreas que estão mais comprometidas, estimular as atividades da vida diária, você estimulando o paciente para ele fazer o máximo de atividades possíveis, né? Incentivar o autocuidado e a independência. Então, sempre que for possível, você vai estar estimulando o quê? A independência desse paciente. E eu vou dar algumas dicas super bacanas para vocês agora, tá? Muito importante, né, nessa reabilitação cognitiva, reabilitar as funções cognitivas e psicomotoras. Então, você vai estimular o máximo que você puder o cognitivo desse paciente, a motricidade, os movimentos, os exercícios, as atividades da vida diária. O que são as atividades da vida diária? O que ele faz no dia a dia? Comer, beber água, tomar banho, ir ao mercado, ir dar uma volta na praça, fazer suas necessidades, ir ao banheiro sozinho, né? Se limpar, comer sozinho. São as suas atividades da vida diária. O que ele faz no dia a dia dele, né? Então, a gente tem que estimular isso o máximo que a gente puder. Estimular a interação social, né? Então, se for possível, juntar os idosos para jogar baralho, juntar os idosos para um bate-papo, para fazer uma dinâmica, porque é muito importante eles conversarem, eles contarem as vivências deles, isso é importante. Estimular a afetividade,
Essa afetividade, gente, o que acontece? Muitos idosos, né, eles vão se sentindo incomodados. Por quê? Porque às vezes eles ficam se sentindo excluídos, se sentem abandonados, né? Então eles ficam se sentindo como se fosse fora do contexto, né? Como se ele não fosse pertencente mais àquela família. Então a gente tem que estar estimulando sempre esse paciente para que ele possa se sentir querido, para que ele possa sentir que ele faz parte do contexto familiar, né? Então é muito importante. A catarse, o que é a catarse, tá? Vou só ler na íntegra aqui o que é, que algumas pessoas já colocaram aí que não sabem o que é. É a liberação do que estava reprimido ou sensação de alívio causada pela consciência de sentimentos ou traumas anteriores reprimidos. Ato de liberdade produzida por certas atitudes, principalmente representado pelo medo e pela raiva. Então, o que você vai fazer? Estimular esse paciente o máximo que você puder, para que ele se sinta bem, para que ele não se sinta incomodado, para que ele se sinta liberto, literalmente isso. É muito importante, né? A gente está estimulando o paciente, o idoso, para que ele se sinta bem e feliz, né? Orientar sempre para a realidade, eu vou dar alguns toques para vocês de exemplos sobre isso, tá? Fixar sempre o aprendizado, despertar interesses variados. Então, levar baralho, levar dominó, levar xadrez, levar para ele fazer crochê, levar jogo da memória, estimular esse idoso, né? Vai depender do que ele gostar, é muito importante saber do que ele gosta, né? Ter momentos de recreação, né? E sempre persistir ao tratamento. Se a gente não estiver estimulando esse idoso, ele vai tendendo a ficar mais desanimado. Então, a gente tem que estar ali, ó, estimulando ele sempre. E o que cabe ao cuidador nessa reabilitação? Então, ó, agora, prestem atenção. É para vocês essa dica. Então, ó, prestem atenção que agora é valiosíssima essa informação. Se eu tivesse que falar para vocês quanto vale, vale muito, tá? São algumas dicas que você vai poder usar no seu dia a dia e vai te tornar um cuidador diferenciado. Então, ó, antena ligada, ouvidos atentos, olhos também, e me acompanhem aqui agora para vocês não perderem nadinha dessa parte, ok? Vocês vão... Ih, perdeu aqui. Vocês vão estar fazendo todos os esclarecimentos sobre o cotidiano desse idoso. Então, seu fulano, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Agora a gente vai almoçar. Tudo que você for fazer, você tem que avisar, explicar para esse paciente o que vai ser feito. Perceber sentimentos, né? De nova situação. Ih, ficou junto aqui. De nova situação do paciente. Então, se você percebe que o paciente está triste, tentar conversar, né? Se ele está feliz, querer saber por quê, para você repetir, né? Aquele motivo para ele estar sempre feliz. A catarse que a gente já falou, você perceber os sentimentos e tentar explorar isso, né? Estímulo da afetividade e da redução do estresse relacional. Então, quanto mais afetividade aquele idoso tiver de você, menor estresse, né, na relação de vocês vai ter. Uma coisa que ajuda muito a aproximar você do seu paciente é a massagem. A massagem de conforto ajuda muito a aproximar você do seu paciente. Então, pensem sobre isso, né? O que você faz para trazer um conforto, para trazer esse paciente mais para você, ok? Resoluções práticas, né, para questões de dependência. Sempre que você perceber que o paciente está ficando preguiçoso, de corpo mole, tenta estimulá-lo para ele ser o mais independente possível, tá? A gente sempre vai estar estimulando, né, o autocuidado e a independência dos pacientes. Seja qual for, a mínima que for, a gente vai estar tentando estimular. A afetividade, eu já falei com vocês, né? Tanto a afetividade de você com o seu paciente, tanto a afetividade do paciente com os familiares. Você tentar trazer um aconchego para esses pacientes, ok?
Solucionar problemas do dia a dia. Gente, a pior coisa que tem é o cuidador, que tudo ele leva o problema para o familiar do idoso. Poxa, resolve ali, sabe? O que você conseguir resolver. Depois você fala, seu fulano, eu fiz assim. Tá bom para o senhor? Você gostaria que fizesse de outra forma? Porque o que acontece? Muitos cuidadores não dão um passo sem ligar para o filho do idoso, sabe? Sendo que tem coisas que vocês podem resolver. Sejam proativos, você sabe como faz correto, então faça. Ah, mas a familiar não pode gostar. Se não gostar, depois você vai saber que ele não gostou, mas você fez o que você achou que era melhor, né? Preservação da identidade, né? Dia a dia. Então você vai estar estimulando esse idoso, né? Para ele saber quem é ele, que dia da semana, né? Eu vou falar isso para vocês agora. E o preparo, né? Que você tem que ter para o agravamento do quadro do paciente e até o óbito. Isso é muito importante, gente. Muitos cuidadores, quando vê o seu idoso falecer, quando vê acontecer alguma coisa com o seu idoso, se frustram e não querem ser mais cuidador. Só que vocês têm que entender o seguinte: assim como o médico que vai fazer uma cirurgia que o paciente pode morrer, assim como o enfermeiro, assim como eu, fisioterapeuta, você, cuidador, é um profissional da área da saúde. E em alguns momentos a gente vai perder para a morte. Não tem jeito. Só que uma coisa é muito importante, a gente oferecer dignidade àquela pessoa que está lá no leito de morte, né? Aquela pessoa que está no seu momento de finitude. Então, todas as vezes que eu estou atendendo um paciente que eu sei que é um tratamento paliativo, o que é um tratamento paliativo? É o que não tem mais volta, não tem como curar. A gente vai só diminuindo os sintomas para que ele não sinta dor, não sinta incômodo, que ele tenha conforto ali mesmo. Quando eu atendo esse paciente, eu tento oferecer o tempo inteiro para ele um conforto, uma dignidade para o momento em que for a partida dele. Essa deve ser a preocupação de cada um de vocês quando vocês assistem, né, um paciente no seu momento de finitude. E você vai oferecer esse serviço para o idoso? Vai, mas você também vai se preocupar com o seu psicológico, porque você também tem que se preparar para esse momento. Porque não tem jeito, né, gente? Acaba que a gente cria vínculo com o paciente e a gente gosta, e aí é muito difícil não ter vínculo e não ter sentimento na hora que você percebe que o paciente está indo, né? Aqui, ó, tem algumas ideias práticas do dia a dia. Como assim, Irlane? Todos os dias você cumprimenta o paciente para ele poder te cumprimentar. Se você cumprimentou e ele não te cumprimentou, você fala: olá, seu fulano, fala bom dia comigo. E aí ele vai falar: bom dia, fulana. Opa, assim a gente começa melhor o dia. Apertos de mão, né? Então, aperta essa mão, dá o soquinho, vai estar estimulando ele de outras formas para poder fazer o cumprimento, né? Usar os nomes, né, para identificar as pessoas, procurando evitar os esquecimentos dos nomes, né, para evitar os embaraços que a pessoa faça. Então, sempre usa o nome do filho, da nora, do neto, do genro, o nome dela, o seu nome como cuidadora. Eu sou sua cuidadora, Erlaine Rezende. E você vai explicando, colocando nomes, que aí a pessoa tem uma maior facilidade para ela tentar guardar esses nomes, tá? Apesar de que, infelizmente, o esquecimento é inevitável, tá? Estimular, né, com que o idoso saiba as datas, o dia, o mês e o ano. E aí, ó, tem uns calendários, eu nem tenho aqui, né, na minha casa, que você ganha, sabe? Aqueles grandes que a pessoa coloca na porta, assim. Aquele calendário, todo dia, você pode ir lá com o paciente e colocar: seu fulano, vamos lá, ó. Vamos fazer um X. Que dia é hoje? Dia 17. 17 de maio. Opa, então hoje é que dia? Segunda-feira. Ah, hoje é o dia que todo mundo começa a trabalhar depois do final de semana, né? E o final de semana, como chama? Sábado e domingo. Então, você vai estar estimulando. Então, todos os dias, em um momento do dia, né? Vai depender de cada um. De uma forma geral, eu faço isso de manhã. Você vai lá no calendário e marca o X. Que dia é hoje? Que mês é hoje? Que ano que é hoje?
que dia da semana é hoje, está fazendo sol, não está fazendo sol. Você vai estimulando esse idoso a pensar, a ter noção, né, no tempo, no espaço, né? Saber se está de manhã, saber se está de tarde, se está de noite. Olha lá fora, tá claro ou tá escuro? E tá escuro, se tá escuro, então é o quê? Noite, né? E por aí vai, tá? Escrever, né, as datas, escrever o nome, pode desenhar, né, sobre as estações do ano, estimular a escrita é importante, é uma coordenação motora fina que a gente chama. Então, estimular essa escrita é muito bom. Utilizar letras grandes, né, em cartões para poder pedir, para poder montar. Utilizar jogos para a pessoa escrever os nomes. Isso você compra baratinho nessas lojinhas de R$ 3, sabe? Tem uns joguinhos bem bacanas com letras grandes que você pode usar. Vai dar uma fruta para o paciente, vai chegar perto da flor, estimula, né? Que cor é essa? Essa fruta é macia ou é dura? Ela é doce, ela é mais azeda? Qual a cor dentro dela? Qual a cor do lado de fora dela? Dá para fazer suco dessa fruta, né? As pessoas que gostam de jardinagem, estimular que vão para o jardim, que plantem lá suas florzinhas. Isso é literalmente uma higiene mental, né? Para quem gosta, principalmente, tá? Deixar um relógio com ponteiro grande para orientar o paciente. Então, perguntar para ele: que horas são, seu fulano? Olha lá no relógio, que horas são? Para ele poder não esquecer, né? E estimular a memória para ele aprender a olhar a hora ou não esquecer, né? Muitos pacientes esquecem, né? Utilizar livros de receitas, discutir os pratos que vão fazer, o que vão comer, se quer frito, se quer assado, se quer que lava tal coisa assim, se não quer. Ah, você pode me ajudar, né? O paciente que estiver bem, corta legume para mim, seca a vasilha para mim. Isso ele vai estar sendo estimulado ali o tempo inteiro, né? Enquanto você está com ele na cozinha, pergunta o nome da panela, do talher, do que está fazendo de comida. Para quê? Para estimular, né? Dos mobiliários, dos utensílios domésticos, né? Dos maquinários, né? O que usa, né? Os utensílios pessoais. Isso tudo vai estar estimulando a memória. E ficou 2 vezes. Estimular a leitura, né? Contar histórias de raciocínio lógico, depois perguntar como que aconteceu a história. Se ele te contar alguma história, peça detalhes, puxa dele para ele poder ativar a memória dele, né? Colocar música, paciente que gostar de dançar, dança com ele, né? Perguntar as músicas que ele gostava na juventude, colocar essas músicas, isso é muito bacana, os idosos adoram, né? Colocar essas músicas de antigamente. Os que gostam de rezar, você pode rezar, pode cantar músicas, né? Você cantar com o idoso, isso é muito bacana também, estimula muito a memória. Você pegou a roupa do varal, pede ele para te ajudar, dobrando as roupas, né? E muito importante também vocês criarem o quê? Uma rotina com o paciente. Por que essa rotina, gente? Já é comprovado que se o idoso tiver uma rotina, ele tem uma menor tendência para desobediência, para pirraça, para o não entendimento. Então, se você criar uma rotina com o paciente, ele vai saber que essa hora é a hora disso. E o organismo dele também entende. Ele vai ter fome meio-dia, porque todo dia ele come meio-dia. Então, é mais fácil desse paciente comer, entende?